e a apresentação. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de análise combinatória. Vamos ver arranjo. Essa parte está na matéria, no capítulo 23, página 14. Tá? Nós vamos ver a fórmula de arranjo e suas aplicações. Então, o que é arranjo? Nós usamos o conceito de arranjo simples para obter a quantidade de grupamentos possíveis para serem realizados por um determinado número de elementos de um conjunto finito, tá? E o que é arranjo? O arranjo é um conjunto de elementos em que a gente, trocando a posição desses elementos, a gente troca a ordem do arranjo e isso importa no nosso problema, tá? Então, o que vai ser o arranjo? Vai ser um agrupamento distinto em ordem de determinados elementos. Então, eu posso fazer um arranjo com pessoas, por exemplo, colocar pessoas em fila, é um arranjo também. Selecionar pessoas para colocar numa ordem como se fosse primeiro, segundo e terceiro, num pódio de chegada, né? Primeiro, segundo e terceiro, os primeiros a ganharem uma corrida, isso também é um arranjo. Então, são vários tipos de arranjo. Eu posso ter de números, por exemplo, montar a placa de carro, montar a sequência numérica, senha, isso tudo é arranjo. Então, vamos ver quantos grupamentos possíveis eu posso montar, posso realizar com 3 elementos diferentes usando esses números aqui: 5, 6, 7 e 8. Repare que esses grupamentos distintos, né, eu estou querendo que importe a ordem desses elementos. Então, vamos ver. Começando com 5, eu posso fazer 5, 6, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8, 5, 7 e meia. Repara que eu só troquei a ordem aqui, ó. Deu 2 grupamentos diferentes. Então, os grupamentos, eu posso listar todos e contar quantos possíveis são. Nesse caso aqui, eu posso fazer 24 grupamentos ou 24 arranjos simples. Deixa eu dar a entrada aqui em mais alunos que estão chegando agora. Rafael e Kimber. Ou eu posso usar a fórmula de arranjo. Então, realmente, não é que é difícil, mas é cansativo você fazer um a um de todos os possíveis arranjos de 3 elementos distintos que você pode fazer aqui. E eu ainda estou fazendo dos distintos. Se eu não tivesse colocado a palavra distinto, você ainda ia poder ter o agrupamento assim, ó. 5, 5, 6, 5, 5, 8, 5, 5, 7, com repetição, que dá mais trabalho ainda, né? Então, a forma da gente calcular os arranjos simples não é a forma mais simples, não é você fazer um a um, é sim você utilizando a fórmula de arranjo. Então, a gente viu nesse exemplo que a gente consegue fazer 24 arranjos, mas isso fazendo um a um. Mas e se eu quiser calcular? Então, a fórmula geral de um arranjo, ela é dessa forma, que a gente lê da forma de arranjo de n PAP. É n fatorial sobre n menos p fatorial. O que é o n e o que é o p? O n vai ser a quantidade total de elementos do conjunto, tá? Vai ser o conjunto que eu vou utilizar como base para selecionar os meus elementos. E p
vai ser a quantidade de elementos do arranjo. Por exemplo, um arranjo com 3 elementos, com 4 elementos. Então, vamos supor, eu tenho 10 elementos e eu quero tirar 4. Então, vai ser arranjo de 10, que a gente chama de 10, 4 a 4. É assim que a gente lê. De N, P a P. É assim que nós vamos ler essa forma. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais simples. Quantas senhas de 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Quantas serão? Então, uma questão de múltipla escolha. Olha, eu tenho 9 elementos. Do 1 ao 9, eu tenho 9 elementos. E eu quero agrupar de 4 em 4. Então, eu vou usar a fórmula arranjo de 9 tomados 4 a 4. Então, vai ficar 9 fatorial, 9 porque é o total de elementos, 4 porque eu quero saber quantas senhas de 4 algarismos eu posso tomar. Então, 9 fatorial dividido por 5 fatorial. O que era o fatorial? É o número vezes ele, vezes todos os antecessores. Então, dá 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre 5 fatorial. Aqui, na fórmula do arranjo, sempre vai aparecer um número em cima e um número embaixo que eu vou poder cortar. Por quê? Porque o 9, o número de cima, sempre vai ser maior do que o de baixo. Então, o de baixo sempre vai ser um dos antecessores do numerador. Então, eu sempre vou poder fazer essa simplificação. Então, aqui eu vou simplificar o 5 com 5 e vou fazer somente 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que dá 3.024. Então, o total de senhas que eu posso obter tomando 4 elementos de um conjunto de 9 é arranjo de 9, 4 a 4, que dá 9 fatorial sobre 5 fatorial, 3.024. Então, aqui é a resposta, letra C. Professora, mas olha só, você tinha ensinado antes resolver esse problema usando o princípio fundamental de contagem, que tinha aquelas decisões. Lembra disso? Acho que foi a primeira aula que a gente teve. Na primeira decisão, eu fazia a escolha do primeiro algarismo. Na segunda decisão, eu fazia a escolha do segundo algarismo. Na terceiro algarismo. E, por fim, o último algarismo da senha, o quarto. Então, na primeira eu tinha 9 opções para escolher. Na segunda, como eu tinha escolhido um para cá e tinha que ser diferente, e eu não podia escolher o mesmo algarismo, eu ia passar a ter 8, depois 7 e depois 6. E usando o princípio multiplicativo, eu ia fazer o produto dessas decisões, que também dá 3.024. Então, eu posso resolver esse problema usando o princípio fundamental de contagem, que a gente viu antes, ou usando a fórmula do arranjo. Sempre vai poder ser assim? Nem sempre você vai poder usar o princípio fundamental de contagem. Mas, sim, existem problemas que você pode usar os dois métodos de resolução, tá? Para poder resolver, tá? Tem os dois métodos de resolução para resolver. Vamos ver um outro exemplo. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas maneiras diferentes
poderá ser formado um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, dos 8 jogadores, eu tenho que selecionar 3. Vamos resolver das duas maneiras, usando o arranjo e usando a fórmula. Então, mais uma questão de múltipla escolha. Vamos usar primeiro o arranjo. Então, de 8 jogadores, eu quero selecionar 3. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 3, 5 fatorial. Lembra que eu falei que o numerador sempre vai ser maior que o denominador? Aí alguém pode perguntar, professor, e se eu não for? Se não for é porque está errado. O numerador sempre será maior que o denominador. Ele pode ser igual, tá? Aí vai cancelar, vai dar 1. Mas sempre vai ser maior. Então, aqui eu vou abrir esse fatorial até o número de baixo, porque a partir dele eu posso simplificar todos os números. Então, o 8, eu vou fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Por que eu parei no 5? Porque o 5 eu posso simplificar. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336 fortes. Então, é letra A. E se eu fosse usar o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental de contagem, eu iria escolher um jogador para o primeiro pódio, um jogador para o segundo lugar e outro jogador para o terceiro lugar. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para o primeiro lugar? 8. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para o segundo lugar? Se eu já escolhi 1 para cá, eu vou ter menos 1 para o segundo. Para o terceiro, eu tinha 8. Já escolhi uma para o primeiro, já escolhi uma para o segundo. Então, me sobrou 6. Então, pelo princípio multiplicativo, 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. Então, das duas maneiras, você calcula o mesmo resultado. Vamos ver mais um exemplo. Em época de eleição para o Grêmio Estudantil do Colégio, tivemos 12 candidatos ao cargo de presidente do Grêmio, vice-presidente e secretário. De quantos modos diferentes esses candidatos podem ocupar a vaga do Grêmio? Então, um problema bem parecido com o anterior, né? A gente tem um exercício de arranjo. Por quê? Por exemplo, você escolher João para presidente, Maria para vice e Pedro para secretário é diferente de Maria, João e Pedro. Então, eu vou usar aqui o conceito de arranjo. Então, dos 12 candidatos, eu vou selecionar 3. Então, como é que vai ficar? 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial. Vai ficar 12 fatorial sobre 9 fatorial. Repare que aqui eu já botei a resposta direto, né? Então, 12 fatorial. 12 fatorial eu vou abrir até que valor? Vou abrir até um 9, que depois eu posso simplificar. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. E aí, eu vou simplificar com 9 aqui de baixo. Então, vai restar 12 vezes 11 vezes 10, que dão 1.320 possibilidades para se montar, ocupar a vaga do Grêmio. E se nós fôssemos usar o princípio fundamental de contagem, como seria? Eu iria escolher o presidente, iria escolher o vice e iria escolher o tesoureiro. Então, para presidente, eu tenho 12 possibilidades.
Escolhi um aluno aqui para presidente. Quantas sobraram para vice? 11 possibilidades. Se dos 12 eu escolhi o presidente e escolhi o vice, sobram 10 para o tesoureiro. Então, 12 vezes 11 vezes 10, que também dão 1.320. Então, eu posso resolver usando a fórmula do arranjo ou o princípio fundamental de contagem. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas então eu faço de qual maneira? Tanto faz, tá? As duas estão corretas. Campeonato de Fórmula 1 de 2012, participaram 25 pilotos, dentre os quais se destacaram o alemão Sebastian Vettel, que foi o campeão, o espanhol Fernando Alonso, que foi o vice, e o finlandês Kimi Räikkönen, que ficou na terceira colocação. Considerando os 25 pilotos participantes, qual é o total de possibilidades para os 3 primeiros colocados? Então, vamos supor que você não saiba qual foi o ranking. Qual é a possibilidade de escolher o pódio? Primeiro, segundo e terceiro colocado. Esse é o mesmo exercício, o mesmo raciocínio do anterior do Grêmio e do anterior do campeonato de xadrez que a gente fez. Aí, peraí. Então, dos 25, eu vou escolher 3, que vai ficar 25 fatorial, 25 menos 3, 22. Então, 25, eu vou abrir esse fatorial até o 22, porque eu sei que eu posso simplificar aqui. Então, vai ficar 25 vezes 24, vezes 23, vezes 22. E aí eu simplifico. Então, 25 vezes 24 vezes 23, 13.800. Então, tendo 25 pilotos participantes, eu tenho 13.800 possibilidades de pódio, ou seja, de variações para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Mais um. Em uma urna de sorteio de prêmios, existem 10 bolas numeradas com os algarismos 0 a 9. Determine o número de possibilidades de um sorteio cujo prêmio é formar uma sequência de 6 números. Então, olha só. Tendo os algarismos de 0 a 9, eu tenho 10 elementos. E desses 10 elementos, eu quero fazer uma sequência com 6. Então, eu quero dos 10 formar uma sequência com 6. Então, eu quero um arranjo de 10, 6 a 6. Então, é 10 fatorial sobre 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Repara, ó, numerador maior que o denominador. Então, eu vou expandir esse fatorial até o valor que eu posso cancelar embaixo. Professor, e se eu não quiser fazer a simplificação, você multiplica tudo e depois divide. Porque esse valor aqui eu já ensinei a vocês como fazer na calculadora, lembra? Era assim, ó. 10, você vai digitar o 10 e depois vai digitar, apertar a tecla fatorial. Tem na nossa calculadora científica. E o outro é 4 e o fatorial. E aí depois faz um dividido pelo outro. Vai dar o mesmo valor. Mas, como nem sempre vocês terão uma calculadora, vai ter que aprender a fazer a conta. E na conta é sempre bom a gente simplificar. Então, vamos expandir aqui. Ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes
7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E tem um 4 fatorial aqui, ó, que eu vou poder cortar. Então, o arranjo de 10, 6 a 6 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá, vou tirar aqui, 151.200. Passar para outro. Alguma dúvida até aqui? Vamos ver uma questão. Mais uma questão. No meio da invasão tecnológica que toma conta de sua vida, Dona Antônia esqueceu sua senha bancária, justamente na hora de efetuar um saque. Ela lembra que a senha é formada por 4 algarismos distintos, sendo que o primeiro é 5 e o algarismo 6 aparece em alguma outra posição. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir que a dona Antônia consiga realizar o saque? Bom, então basicamente a gente deve saber que a ordem dos elementos de uma sequência muda a senha. Ou seja, eu digitar 1, 2, 5, 1, 2, 3 é diferente de digitar 5, 3, 2, 1. Ela quer que o 5 venha primeiro. Então, todas as minhas possibilidades têm que fazer com que o 5 apareça. Sendo assim, nós vamos usar o conceito de arranjo e ainda vamos usar um outro fato. O exercício informa que o primeiro dígito é 5. E ele também informa que o número 6 ele está em outra posição dos três próximos dígitos. Então, como é que eu posso fazer esse exercício? Vamos lá, vamos ver. Então, primeiro caso, eu tenho que o 5 está na frente, o 6 está na segunda posição, e aí eu tenho só 2 outros algarismos aqui para arranjar. Eu tenho os algarismos do 1, do 0, acabando a aula, até o 9. Ou seja, eu tenho 10 algarismos. Desses 10 algarismos, eu já usei o 5 e já usei o 6. Então, me sobrou 8 possibilidades para a segunda posição e 7 possibilidades. Ou seja, arranjo de 8, 2 a 2. Eu tenho que selecionar só 2 números dos 8 que me sobraram. Se eu colocar o 5 na primeira posição e o 6 na terceira, repara que o 6 está na segunda, agora o 6 está fixado na terceira. Eu continuo tendo 8 possibilidades aqui e 7 possibilidades aqui. Da mesma forma, se eu fixar o 5 aqui e fixar o 6 na última posição, eu também vou ter 8 possibilidades para cá e 7 possibilidades para cá. Então, na realidade, essa composição de 8 e 7 possibilidades, ela vai se repetir 1, 2, 3 vezes. Por isso que eu faço 3 vezes arranjo de 8, 2 a 2. Ou 3 vezes 8 vezes 7. Tanto faz. Eu posso usar o conceito de princípio multiplicativo ou o conceito de arranjo. Então, vou repetir a ideia do problema. Eu fixo 5 na frente e vou fazendo a variação do 6.
O 6 pode estar na segunda, pode estar na terceira ou pode estar na última posição. Então, por isso, eu faço 3 vezes arranjo de 8, 2 a 2. Ou 3 vezes 8 vezes 7. 8 vezes 7. Então, o total de possibilidades são 163 possibilidades de senha com o que a dona Antônia lembra. Só que nenhum banco libera isso. O banco faz no máximo 3 tentativas. Se você errar uma das 3, a sua senha está bloqueada. Nenhum banco vai deixar você tentar 168 vezes para ver se você acerta, para ver se a dona Antônia acerta a senha, tá? Então, a gente já está acabando a aula. Eu vou pedir para que vocês peguem aí a apostila. Página 16, exercício 9. Página 17, exercício 10. Aqui o exercício 9 dá para fazer alguns que ainda dão tempo, tá? Então, o exercício 9 da apostila, ele é letras A, B, C e D. Está pedindo para calcular apenas o arranjo. Ele não dá um problema. Ele pede assim, calcule apenas arranjo de 8, 3 a 3. Como é que é? É só usar a fórmula. 8 fatorial dividido por 8 menos 3. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Esse 8 fatorial eu vou abrir até quando? Vou expandir esse fatorial até o valor do denominador. Porque eu sei sempre que aqui vai ter um valor que eu posso simplificar. Então, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Esse 5 fatorial eu posso simplificar com 5 aqui de baixo. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. Então, essa é a letra A. Vamos ver a letra B. Fica arranjo de 4, 3 a 3. 4 fatorial, 4 menos 3 fatorial. 4 fatorial, 1 fatorial. Fatorial de 1 é 1 mesmo. Então, 4 fatorial sobre 1. Nesse caso, não adianta expandir, porque não vai ter como simplificar, porque é 1. Então, não adianta. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. Tá? Mas é letra C. Vocês querem tirar o print da tela? Vou escrever aqui pequenininho. Dá para fazer aqui C. Arranjo de 6, 6 a 6. 6 fatorial, 6 menos 6 fatorial. Ué, professora, tem 0 fatorial? Tem. Quando a gente viu o fatorial, 0 fatorial, por definição, é 1. Então, aqui vai ficar 6 fatorial sobre 1. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, aqui vai ficar 720 sobre 1, que é o próprio 720. E, por último, letra D, arranjo de 15, 2 a 2. 15 fatorial, 15 menos 2, que dá 13. Então, vai ficar 15 fatorial sobre 13 fatorial. Então, aqui eu vou abrir até
o 13 para poder simplificar. Vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 sobre 13. Então, eu vou simplificar. 15 vezes 14, 210. Tá? Então, fica para casa apenas o exercício 10 da página 17. Lembrando, próxima aula é terça-feira, é presencial, aula de exercício, com a professora Karine. Assim que eu tiver o link, eu vou passar para vocês. O que é isso aqui que está aqui? Gente, vocês fofocam mesmo, né? No chat. Um monte de bonequinho. Ai, meu Deus. Então, vamos. Alguma dúvida sobre a aula, sobre a matéria? Nenhuma. Ai, que maravilha! Então, a próxima aula vai ser aula de exercício com a professora Karine. Sexta-feira a gente vai ter uma aula com 2 links. Aí, acabando o link, entra no outro que a gente já continua a aula. Deixa eu dar presença para quem eu ainda não tinha visto. Lucas eu não tinha dado presença. Matheus Brito não tinha dado presença. Rafaela não tinha dado presença. Kimberly hoje tem trabalho para você, viu? Tem recuperação. Júlia Costa. Thaís eu já tinha dado presença. Rafaela, Luiz Felipe. Também. Então é só isso, gente. Ficou alguma dúvida? Semana que vem a gente se vê novamente, continuando agora o conceito de arranjo, tá? E fiquem no aguardo da lista de exercícios. Hoje abre recuperação, tá? Beijinho para vocês. Tchau, professora. Tchau, que eu morro de vergonha quando o Zoom me corta no meio de uma fala. É horrível, horrível. Um beijo.